ontem nós ouvimos a palavra acerca dos membros do corpo, né, irmãos? E aí, ele como membro do corpo, está aqui presente hoje num dia tão importante que é a nossa ceia. E a palavra diz, irmãos, quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E aí nós entendemos, né, irmãos, que nós não anunciamos que Jesus vai morrer. Não é isso, Ele já morreu, mas acima de tudo Ele ressuscitou. Então quando a palavra fala que nós anunciamos a morte de Jesus, é o significado dessa morte. Nós anunciamos o que ela significa para cada um de nós. Esse suco representa o sangue de Cristo, é o sangue derramado por nós, que nos purifica, que nos traz eterna redenção. É um sangue que nos justifica, irmãos. Ser justificado por Jesus é algo maravilhoso, é espetacular, é muito bom ser justificado, mas nós temos que tomar posse dessa justificação, irmãos, porque não adianta nada a pessoa ser justificada e não entender que está justificada. Não adianta ela ser justificada e ela não tomar posse dessa justificação, porque nós temos que nos lembrar dessa justificação todas as vezes que o inimigo partir para cima de nós. Nós temos que nos lembrar, eu sou justificado. Jesus derramou sangue por mim, Ele deu a vida por mim, Ele pagou o preço pelos meus pecados. Então, nós temos que lembrar disso aí para quê? Para rebater o inimigo, porque senão ele nos derruba, irmãos. Então, isso é muito importante. E aí, quando se fala em corpo de Cristo, membros do corpo, aí nós entendemos que um membro ajuda o outro, e nós damos o quê, irmãos? Nós damos aquilo que nós queremos receber? Não, irmãos, nós damos o que nós temos, aquilo que Jesus nos dá, a forma como Ele nos capacitou é como nós vamos trabalhar. Então, aquilo que nós temos, nós damos. Imagine que cada irmão, como membro, tem algo muito bom para dar. Então, vai dar aquilo que tem. E um membro ajuda o outro e as coisas seguem, irmãos. Porque muitas vezes a pessoa ela fica esperando receber para depois dar. Ah, eu não tenho capacitação. Ah, eu não sou capacitado para isso. Quando Jesus me capacitar, eu vou fazer. Não, Ele já te capacitou. Ele já derramou sobre sua vida muitas bênçãos. Ele derramou muitos dons já. Toma posse dos dons que Ele derramou. Toma posse das bênçãos que Ele te deu e distribui como mordomo, como dispenseiro. Distribui o que você tem, não guarda não, né, irmãos? Então nós temos esse privilégio, nós temos essa autoridade, irmãos, para distribuir aquilo que Ele nos deu. Aqui em Atos capítulo 3, irmãos. Atos capítulo 3, bem no comecinho da igreja, né, irmãos? Aqui os apóstolos tinham recebido o Espírito Santo, eles estavam começando a trabalhar na obra, a igreja estava crescendo. Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim, irmãos, Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, Pedro e João não eram homens ali, irmãos, naquele momento, ricos, cheios de dinheiro, para ajudar aquele homem com o que ele queria. Mas eles eram ricos o suficiente para ajudar aquele homem com o que era mais importante, irmãos. O que tinha de mais importante. E aí muitos podem dizer, o que era mais importante então? Era a cura dele. Não, não era a cura dele. Então, quando Pedro e João curam esse homem pelo Espírito Santo, curam esse homem que era coxo, desde nascença. O que esse homem recebeu de mais importante não foi a cura, porque depois disso começa a acontecer as coisas, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 7, ó. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo. Andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E aí depois disso, irmãos, o povo que viu aquele homem sendo curado ali, quiseram glorificar ali Pedro e João, quiseram exaltar eles, porque pelas mãos deles aquele homem foi curado. Então foi algo espetacular que aconteceu. Mas aí quando eles pegam, né, irmãos, esse homem e levam para dentro do templo, porque até então ele não podia entrar no templo, até então ele era um homem discriminado, que estava ali somente para receber esmolas. E o que aquele povo ali podia dar para eles era somente esmolas. Ninguém tinha autoridade de pegar aquele homem, irmãos, pelas mãos, do jeito que ele estava ali, levar para dentro do templo e falar, glorifique a Deus. Ninguém podia fazer isso. Ninguém tinha autoridade para isso. E ele também não tinha autoridade para entrar. Mas aí quando ele é curado por Jesus, que ele entra no templo,
ele vai lá ouvir o quereto do templo, irmãos. Ele vai ouvir a lei sendo repetida ali no templo? Não. Ele vai ouvir a pregação de Pedro ali, irmãos. Porque em seguida aqui Pedro faz um discurso aqui e prega para a multidão e ele ouve. E Pedro deixa claro que a salvação vem por Jesus, que o povo foi injusto ao matar o inocente, a matar o próprio Deus, o próprio Senhor, que preferiram um ladrão, um salteador, do que o justo. E deixa claro que aquela cura foi pelas mãos de Jesus, foi pelo poder de Jesus. Então, esse homem, ele não recebeu somente a cura, ele recebeu salvação, ele recebeu libertação, ele recebeu o que Pedro e João tinham para dar, irmãos, tinham para dar. Muitas vezes nós olhamos para uma situação, olhamos para o irmão, para uma irmã, e vemos nele a necessidade de algo. E pensamos, eu não tenho como ajudar. Muitas vezes nós não temos como ajudar naquilo que é visível, mas nós temos como ajudar na área espiritual. Nós temos como ajudar de forma, irmãos, que nós dispensamos, retribuímos aquilo que Jesus nos deu. Nós distribuímos o que nós recebemos. Irmãos, quantos de nós temos dinheiro a rodo? Temos dinheiro sobrando? Irmãos, eu posso dizer que eu não tenho um centavo sobrando, nunca. Desde que eu me converti, eu nunca tive dinheiro sobrando. Eu nunca tive, irmãos, dinheiro na poupança. Em uma ocasião eu tive uma quantia pequena na poupança, durou um mês. Não tenho dinheiro. Não tenho. Aí pergunta, te faltam as coisas? Não, não faltam as coisas, porque eu me organizo. E aí, falta aqui, coloca ali, a gente vai administrando a nossa vida, irmãos. Vai administrando a nossa vida. Mas uma coisa eu posso dizer. Nós temos a paz do alto. E essa paz nós podemos distribuir. Nós temos o conselho de Deus, irmãos. E o conselho de Deus nós podemos dar. Nós temos uma sabedoria que Jesus nos deu, a sabedoria do alto. E essa sabedoria do alto nós podemos usar em favor uns dos outros. Então nós temos muito a dar. Muito a dar, irmãos. Muito. Né? E então, como eu digo, quantos de nós temos dinheiro sobrando? Eu creio que não são muitos. Né? Eu creio que não são muitos. Mas o que nós temos que dar. O que nós temos que distribuir. Esse homem aqui, irmãos, se ele soubesse a grandeza daquilo que Pedro e João estavam dando a ele, irmãos, mas ele só viu ali a cura. Ele só viu a cura a princípio. Ele conseguiu levantar ali, conseguiu andar, saltou, entrou no templo feliz da vida pela cura que ele recebeu. Se ele tomou posse das palavras que ele ouviu, esse foi o poder de Deus sobre a vida dele. Se ele tomou posse das palavras que ele ouviu, esse foi o milagre na vida dele, irmãos. Não foi a cura. Não foi a cura. Mas o milagre foi ele ter ouvido a verdade. Foi a verdade chegar até ele. Foi ele poder entrar no templo. O templo representa o quê, irmãos? O templo ali, para o povo judeu, representava se achegar a Deus. Se achegavam a Deus através do templo ali. Né? E Pedro e João entram com eles no templo. Mas não para ouvir a lei, para ouvir a verdade. E tanto Jesus como os discípulos, quando entravam no templo, irmãos, as coisas aconteciam ali. Ali eles pregavam, ali eles manifestavam a verdade, ali eles eram presos. Tanto que Pedro e João são presos, né? Por essa causa aqui. Primeiro, eles curam esse homem que era coxo de nascença. Aí exaltam eles. Quando eles não recebem, não aceitam a exaltação, aí eles pregam a verdade e são presos. E é assim que acontece, irmãos. Então, nas nossas vidas não é diferente. Quando nós deparamos com a verdade, a aflição vai vir. Quando nós deparamos com a salvação, pode ter certeza que o confronto vai existir. O confronto ele existe, é necessário, irmãos. Esses homens passaram pelo confronto. Jesus passou pelo confronto. Os apóstolos passaram pelo confronto. Conosco não é diferente. Não é diferente. 1 Timóteo, irmãos. 2 Timóteo, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2. Essa ceia, irmãos, se todos os irmãos, todos unânimes, né? Se os irmãos fossem unânimes, entender, irmãos, o significado disso. Irmãos, o significado disso. Se todos entendessem o significado da ceia, irmãos, seria algo maravilhoso. Maravilhoso. Muitas coisas iam mudar, irmãos. Muitas coisas iam mudar na vida de todos. Porque essa ceia, ela é muito importante, irmãos. Ela é muito importante. Não você pegar aquele pedacinho de pão, colocar na boca, mastigar e engolir. Não é isso. Não é você pegar aquele suco ali, botar na boca e engolir. Não, porque esse suco a gente dá para as crianças depois. As crianças tomam esse suco. As crianças comem o que sobrar do pão. Não tem problema nenhum. Não é isso. Mas entender o significado e o porquê nós participamos. O significado que isso tem. O que significa o sangue de Cristo, irmãos. O que significa cada pedacinho daquele pão. Cada pedacinho daquele pão representa cada um dos irmãos. É o corpo de Cristo partido ali, irmãos. Partido. Imagina você viver a sua vida, você como um pedacinho daquele pão, se preocupando com todos os outros pedacinhos de pão. Preocupado com cada um. Como seria, irmãos? Preocupado com o bem-estar de cada um. Preocupado com a vida de cada um. Isso é muito bom.
É muito bom. A palavra fala que se eu levar somente a minha carga, irmão, se eu levar somente a minha carga, que graça tem nisso? No mundo espiritual, nenhuma. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não consigo levar a minha carga. Se eu falar, não, eu vou cuidar somente de mim, eu vou pensar somente em mim, eu não consigo me ajudar, irmãos, eu não tenho capacidade para isso. Eu preciso que cada um dos irmãos se preocupem comigo. Eu preciso que cada um dos irmãos orem por mim. Não tem como eu me preocupar somente comigo e falar assim, não, eu vou orar por mim, eu vou buscar por mim e está tudo certo. Não é assim. Nós não conseguimos vencer dessa forma. Aí diz aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Ó, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam, o que, irmãos? Idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita ou que guerreia se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para o quê, irmãos? Para a guerra. Irmãos, quando nós somos chamados, nós somos alistados para a guerra. Então, é muito bonito muitas vezes ler a palavra, né? E falar assim, eu estou seguindo após Jesus. Não, você não está somente seguindo após Jesus, você está no meio de uma guerra. É no meio de uma batalha, irmãos. A palavra fala que nós somos entregues à morte todos os dias. O que é ser entregue à morte todo dia? É a morte nos rodear. Estamos em perigo, irmãos. Estamos em perigo em todo momento. Não tem um segundo nas nossas vidas que nós não estamos em perigo. Pensem nisso. Quando tudo estiver bem, logo está tudo ruim. Quando tudo está em paz, irmãos, vai vir o vento, vai vir a tempestade. Então nós temos que estar preparados para quê? É para a tempestade, é para a guerra. Somos alistados para a guerra. Então nós não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Imagine o soldado na guerra. Ele vai se embaraçar, irmãos, com as coisas dessa vida? Ou ele vai buscar as coisas da guerra? Ele vai estar preocupado com o quê? Ele vai estar preocupado com o armamento dele. Ele vai estar preocupado com ele ali, se mantendo ali de pé para poder guerrear. Ele vai se preocupar com os colegas dele ali. Não é, irmãos? É isso que ele vai se preocupar. Ele não vai poder se preocupar, irmãos, com o carro dele que ele deixou onde ele estava. Antes de eu vir para a guerra eu tinha meu carro. Como é que está meu carro? Será que a bateria dele descarregou? Não é, irmãos? Aquele dinheiro que eu deixei no banco, como é que está? Será que alguém... Irmãos, não é isso. Quem está na guerra se preocupa com a guerra. E nós estamos aonde? Nós estamos indo rumo ao paraíso. Estamos indo rumo à vida eterna, rumo à salvação eterna, rumo... Irmãos, mas estamos na guerra, não podemos esquecer disso. A guerra ela é constante, nós estamos na guerra. E aí diz aqui, ó, versículo 5, ó, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então nessa guerra, nós temos que guerrearmos de forma legítima. O que é forma legítima? É como aquele que nos alistou, nos ordenou. Então Jesus nos alistou para a guerra, ele nos colocou na guerra. Então ele falou assim, ó, vocês vão ter que lutar dessa forma. É dessa forma. Não é como cada um quer. É da forma como ele ensinou. Porque se nós não lutarmos como ele ensinou, nós não somos coroados. Nós não vamos receber o prêmio. Então nós temos que lutar como ele ensinou. Como que ele ensinou? Ele nos ensinou a nos revestir com armas espirituais. Ele nos ensinou a buscar por ele a cada dia, a cada instante. Ele nos ensinou, irmãos, a perseverar até o fim, não desistir. As pessoas perseveram por tantas coisas e conseguem. E nós? É que nem o apóstolo Paulo fala, eu não estou lutando por algo incerto. Eu estou lutando por algo certo, algo que vai acontecer. E eu não estou numa disputa. Não. Eu estou batalhando e eu sei que todos aqueles que batalharem vão conseguir também. Então nós não estamos disputando um com o outro. Não. Se todos nós perseverarmos até o fim, todos nós vamos ser salvos. E aí diz aqui, ó, versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que era descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu fui alistado para essa guerra, eu luto legitimamente e eu sofro perseguições, eu sofro tudo, mas eu tenho certeza de que Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, irmãos, diz aqui, ó, versículo 9, não, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro. Por amor de quem, irmãos? Não é de Jesus, não? Não é por amor de Jesus? É pelo amor dos escolhidos, né, irmãos? Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O que está dizendo aqui? Então ele padecia, ele sofria tudo por amor aos irmãos. Por quê, irmãos? Se ele amasse os irmãos a quem ele via, é certeza que ele amaria Jesus.
Aqui ele não estava vendo. Agora, se ele falasse assim, ó, tudo isso eu faço por Jesus, mas não tivesse o amor pelos irmãos, que amor é esse que ele tinha por Jesus? É um amor vão, não é verdadeiro, irmãos. Então ele fazia tudo isso, ele passava por tudo isso, por essas aflições todas, por amor aos irmãos, para que os irmãos também alcançassem a salvação. Aí diz aqui, ó, versículo 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, para eu viver, eu tenho que morrer. Não tem como eu viver se eu não morrer. Então a palavra me chama para morrer. A palavra me chama para negar a mim mesmo. A palavra me chama para padecer. A palavra me chama, irmãos, para mortificar. A palavra me chama para santificar. A palavra me chama, irmãos, para dar a própria vida pelos irmãos. Então é para isso que a palavra nos chama. Então o que nós fazemos, irmãos, temos que fazer o melhor. Temos que fazer da forma melhor, da forma mais excelente. E nem assim vai chegar aos pés do que Jesus fez por nós, irmãos. Não vai chegar aos pés. Tudo que nós enfrentamos nesse tempo presente, irmãos, não é de se comparar, a palavra diz, com aquilo, com a glória que em nós há de ser revelada. Então Jesus nos prometeu algo maravilhoso que está reservado a todos aqueles que amarem a vinda dele. E nós temos que ter essa esperança, irmãos, a cada dia, para quê? Para podermos seguir adiante. Felizes, contentes, alegres, irmãos, alegres. Alegres, porque nunca vai estar tudo calmo, tudo tranquilo e vai permanecer desse jeito, irmãos. Podem ter certeza, quando a sua vida estiver em paz, não vai durar muito tempo. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, quando Jesus foi conduzido para o deserto, ele foi tentado 40 dias. E aí, ele venceu o diabo naquelas tentações ali. E o diabo, a palavra fala em Lucas, que se ausentou dele por quanto tempo, irmãos? Por um pouco de tempo. É por um pouco de tempo, irmãos. A paz, esse sossego que a sua carne tem, o sossego que a sua carne tem, eu não digo espírito não, porque a paz do alto é derramada sobre nossas vidas e o nosso espírito tem que estar em paz, irmãos. Mas a nossa carne, muitas vezes, ela vai estar em paz. Ela vai estar em paz, ela vai estar sossegada. É por um pouco de tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque o primeiro cutucão do diabo, essa carne se levanta. Pode ter certeza disso. O primeiro cutucão. O diabo dá um cutucãozinho ali, ó, a carne se levanta. E aí o espírito tem que estar pronto. Por isso que a palavra fala que nós temos que andar em espírito, para não cumprir a vontade da carne. Quando a pessoa acorda de manhã, hoje eu não estou bem. O que é isso? É um cutucão que recebemos. O diabo deu uma cutucada ali. Os irmãos entendem isso? Entendem isso, irmãos? Sabe por quê? Porque pela glória que foi derramada sobre nossas vidas, por aquilo que nós temos, se nós fôssemos 100% espirituais, nós tínhamos que estar todos os minutos, em todos os dias, bem, tranquilo, em paz. Se nós fôssemos 100% espiritual, se o diabo não investisse contra nós. Mas não. Nós temos a carne, a palavra fala em Gálatas capítulo 5, que é uma batalha da carne contra o espírito. Existe uma luta dentro de nós. Nós estamos com essa batalha dentro de nós. E o diabo investe contra nós. Então, quando você vê que você não está bem, é um cutucão que você recebeu. E tem que rebater isso daí, irmãos. Tem que rebater, porque senão ele dá um cutucão, dá 2, dá 3, dá 4 e te derruba. E derruba. Porque a finalidade dele é essa. A função do diabo é essa. Jesus diz, lá em João capítulo 13, que se nós amássemos uns aos outros, como ele nos ama, todos conheceriam que somos discípulos dele. Não é isso, irmãos? Então o amor de uns para com os outros, a comunhão de uns para com os outros mostra, esse povo é verdadeiro. Esse povo serve a Jesus. Não é isso? E ao contrário disso, o que o diabo vai fazer, irmãos? O diabo ele vai querer acabar com essa comunhão. O diabo vai querer minar esse amor de uns para com os outros. Ele vai querer minar essa comunhão de uns para com os outros. Para quê? Para que o nome de Jesus seja menos notório. Para que o povo de Deus seja menos visto. E o povo de Deus tem que ser visto. Jesus, quando ele ora ao Pai, ele diz que ele não orava somente pelos discípulos, lá em João 17, mas por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Não é isso, irmãos? E nós somos esse povo. Nós somos esse povo que pela palavra do Pai, nós cremos em Jesus. E nós entendemos que Jesus veio trazer a palavra do Pai. Nós entendemos que Jesus é o próprio Deus por essa palavra. Entendem isso, irmãos? Que Jesus veio manifestar o Pai, e a palavra do Pai manifesta que Jesus é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Nós temos isso. Então, por essa palavra, nós temos que exercer o amor de uns para com os outros. Temos que estar em comunhão uns com os outros por essa palavra. E aí o diabo ele vai fazer o quê, irmãos? A única forma de acabar com isso é minar cada um. É minar cada um. Não tem mais como ele investir contra Jesus. Jesus já venceu ele. Agora, ele é obrigado a minar cada um de nós. Por isso que cada um dos membros do corpo tem que andar em espírito. Tem que discernir, irmãos, discernir o investir do maligno
discernir a forma como ele está trabalhando, para não cairmos nessa cilada, irmãos. É cilada. Então ele vai querer minar os casamentos, ele vai querer minar a comunhão entre os irmãos, ele vai querer minar tudo que se relaciona a Jesus. Ele vai querer minar. Para quê? Para destruir, irmãos. Para destruir. E nós temos que estar muito atento a tudo isso, irmãos. Muito atento. Muito atento a tudo isso. Né? Versículo 12, né? Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Jesus nunca vai negar a sua palavra, irmãos. A palavra ela permanece firme. Então, se nós formos infiéis a essa palavra, irmãos, a palavra não muda. Então, essa palavra ela permanece a mesma. E essa palavra é o que gera em nós novas criaturas. Nós somos gerados por essa palavra. Cada um de nós somos gerados por essa palavra. Não tem outra, irmãos. Não tem outra, né? Não tem outra palavra. Essa é a palavra. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está dando um resumo aqui, está sendo bem conciso, no como deve ser uma igreja, irmãos. As pessoas falam assim, como que eu sei onde está a verdade? Tanta igreja por aí, como que eu sei a igreja que prega a verdade? É isso aqui. Ué, é simples. Se não falsificam a palavra, se vivem a palavra. Mas aí, para eu saber que não estão falsificando a palavra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, eu tenho que buscar, irmãos. Eu tenho que buscar. Eu tenho que entender a palavra para eu ver que não estão falsificando a palavra. Não, o que se prega realmente é verdade. O que se prega é verdade. Aí diz aqui, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o evangelho não está encoberto para todos, irmãos. O evangelho está escancarado. Ele só está encoberto para aqueles que se perdem. O que é isso? Para aqueles que querem se perder. Aqueles que rejeitam, aqueles que não querem mesmo. Está encoberto. Por quê? Porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. É dos incrédulos que ele cegou. Então, irmãos, maior é o Espírito Santo do que o Deus desse século. Então, podem pensar assim, então a pessoa não se converte porque ela está cega, né? E o diabo está cegando ela, não tem como ela se converter. Tem sim, irmãos. Se ela quiser algo com Jesus, tem como se converter sim. Nós temos exemplo na palavra de homens que serviam à lei, homens que serviam ao diabo, e eles estavam ali em oração, né, irmãos? E eles tiveram um encontro com a palavra. Eles estavam ali em oração, eu não sei o que eles estavam orando, mas uma coisa eu tenho certeza, que a oração deles estava sendo sincera ali, eles quiseram algo sério ali, irmãos. E o Espírito Santo ouviu eles, ouviu a oração deles e enviou homens verdadeiros para pregar a verdade para eles. E a palavra chegou até eles. Então isso, irmãos, está aí, ó, escancarado para todos, de todas as religiões, onde tiver pessoas sinceras, que querem a verdade, que querem ter uma vida justa, reta, diante de Deus, e se colocar em oração, eu tenho certeza que a palavra vai chegar até ela. Eu tenho certeza que o Deus desse século não vai ter poder, irmãos, para barrar essa pessoa. Não vai ter poder. Nós temos irmãos que vieram de muitas denominações, diferentes, estão aqui, e ouviram a palavra, e creram, e não teve Deus desse século que cegou, não teve Deus desse século que segurou pelas pernas e falou, não vai, não teve isso, irmãos. E nunca existiu isso. Então o apóstolo Paulo deixa claro, fala assim, ó, não se iludam não. O Deus desse século ele cegou o entendimento somente dos incrédulos, é para aqueles que querem se perder, né? Mas não para todos. Eles aqui, ó, versículo 5, ó, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso do que, irmãos? De ferro? De barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, irmãos, o apóstolo Paulo também deixa claro aqui, fala assim, ó, as riquezas, essa glória toda que nós recebemos, está no vaso de barro, que a qualquer momento, se você descuidar, quebra. E nós somos esse vaso, né, irmãos? Cada um de nós somos fracos, somos sensíveis demais, mas nós temos um poder, irmãos, derramado sobre nossas vidas. Então, abatidos, nós podemos estar em várias situações, mas nunca destruído, irmãos. Porque Jesus não vai deixar o inimigo destruir nenhum de nós. Né? Aí diz aqui, ó, versículo 8 de novo, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Irmãos, o desânimo
O desânimo não faz parte de Jesus não, irmãos. Então, eu estou desanimado. Recobra o ânimo. Por quê, irmãos? Porque você não pode aceitar o desânimo. O desânimo te leva a muitas coisas que não prestam. A pessoa está desanimada, daqui a pouco está com uma depressão profunda aí, irmãos. A pessoa está desanimada, daqui a pouco ela chuta o balde. Não é isso, irmãos? A pessoa está desanimada, daqui a pouco tem uma enfermidade ali, irmãos. Irmãos, eu sempre digo que 80% das enfermidades que os irmãos enfrentam podiam ser evitadas, irmãos. Podiam ser evitadas cuidando da mente. Cuidando do entendimento, irmãos. Cuidando do entendimento. Nós temos a mente de Cristo. Irmãos, se nós não cuidarmos da mente, dessa mente, que é entendimento, é razão, irmãos, as enfermidades vão tomar posse. Porque o nosso corpo ele é muito fraco. O nosso corpo está propício a tantas coisas. Mas o poder de Deus, ele age no entendimento, irmãos. O coração nosso, não é o coração que o mundo conhece. O meu coração é mole. Que coração mole é esse, irmãos? Que coração mole é esse? Então quer dizer que você tem um coração de pedra? Não, é uma terra boa. É uma terra boa onde vai cair a semente e ela vai frutificar. Tem que frutificar, irmãos, a semente. E quando a mente frutifica no nosso coração, o nosso entendimento, irmãos, o diabo não vai nos enganar, não. Não vai nos enganar. Ninguém é proibido, irmãos. O cristão nenhum é proibido de tomar remédio. Nenhum. Eu tomo remédio se eu precisar. E se eu precisar tomar um calmante e for resolver a minha situação ali por um curto período de tempo, e aquilo for me ajudar, e se for o caso, eu até posso um dia tomar. Se eu precisar tomar um remédio de tarja preta, por algum motivo, eu tenho que analisar, irmãos, analisar a situação. Eu tenho que ter entendimento para analisar a situação. Nós não podemos pegar um monte de porcaria e ingerir nas porcarias, irmãos. E achando que as coisas vão se resolver assim. Não vão. Não vão. É primeiramente com entendimento. É primeiramente analisando. Analisando, irmãos. Tem pessoas que tomam remédios, irmãos, não sabem nem os efeitos colaterais que causa. Não sabem nem o que aquilo causa. E nós temos que entender isso daí, irmãos. Nós temos que saber o quanto vai ajudar e o quanto vai atrapalhar, pôr na balança e ver se ajuda. E ver se vai ajudar realmente. Ver se para nós o negócio convém. Porque se não convém, não faz. Não faz. Mas se tiver que fazer, não deixa de fazer. Essa é a questão, irmãos. Essa é a questão. Nós não podemos ser radicais, mas temos que ter entendimento. Temos que encarar a nossa realidade, o nosso corpo abatido, o nosso corpo que é destrutível. Nós temos ele, nós temos que cuidar dele. Nós temos que entender, irmãos, de onde vem uma dor. Nós temos que buscar entender de onde vem o cansaço, de onde vem o desânimo, por que está vindo esse desânimo, o que está acontecendo. É uma investida do maligno? Não se cura com nada, irmãos, é com oração, é com buscando a palavra, é buscando entendimento, é conversando com o irmão, é buscando conselho. É assim que se resolve. Não tem outra forma. Não tem. Tem coisas que os médicos não conseguem resolver, irmãos. Tem situação que os próprios médicos falam, não tem mais o que se fazer. Eu já fizemos exame, não tem nada, não tem. Os médicos não conseguem ver nada. E a pessoa está lá, está sofrendo. E os médicos não acham nada. Aí, é difícil entender que o negócio é espiritual, irmãos. É difícil entender que o negócio pode ser espiritual. É difícil entender que o maligno ele tem esse poder de investir contra nossas vidas. Ele tem esse poder. Ele pode, irmãos. Ele pode. Infelizmente, ele pode. Ainda, por um pouco de tempo. Vai acabar isso daí. Mas até então, ele pode. Versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então essa carne mortal que nós temos, Jesus tem que se manifestar nela, irmãos. Nós temos que dar testemunho da verdade nessa carne mortal. Sendo bonito ou sendo feio. Tendo saúde espetacular ou tendo um monte de enfermidade. Nós temos que confessar Jesus. Nós temos que dar testemunho da verdade com esse corpo que nós temos. Não tem outra forma. Não adianta. Eu nasci feio, não vou poder testemunhar. Vai ter que dar testemunho da verdade feio. Eu tô velho. Irmãos, vai ter que dar testemunho velho. Mas eu agora tô sem saúde nenhuma. É sem saúde mesmo, vai ter que dar testemunho da verdade. É assim. Irmãos, temos que decretar em nossas vidas a felicidade. Temos que decretar em nossas vidas a alegria. Nós temos que decretar em nossas vidas saúde. Saúde mental, espiritual, irmãos. Temos que decretar isso daí. E pronto, acabou, irmãos. Seguir adiante. Seguir adiante. Muitos irmãos podiam pensar assim. O pastor Silvio deve ter dinheiro guardado. Hoje eu falei para os irmãos, não tenho um centavo guardado, nunca tive. Para alguns pode ter sido novidade, não é, irmãos? Não é isso? Muitos acharam que eu me aposentei e recebi dinheiro, irmãos. Olha que coisa.
A minha família achou que eu aposentei e fiquei 30 anos trabalhando no mesmo lugar, que eu recebi. Aí iam pensar, ele recebeu 200 mil reais, ele recebeu 300 mil reais. Quando eu falei, não recebi um centavo, porque eu sou funcionário público. Aí, irmãos, ficaram perplexos. Não é assim? Mas eu nunca deixei de estar contente, irmãos. Nunca reclamei da vida. Eu não reclamo, irmãos. Eu não reclamo das coisas. Eu não vejo, os irmãos não reclamam, né, das coisas. Não pode reclamar, irmãos. Temos que seguir adiante. Temos que lutar, batalhar. Batalhar cada dia. Aí diz aqui, ó, versículo 12, ó. De maneira que em nós, olha só que coisa, irmãos. Olha que coisa. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, o apóstolo Paulo fala assim, ó, nós, os que estamos à frente da obra, nós os que levamos a palavra, nós os que trabalhamos pelo evangelho, nós que orientamos, que em nós opera a morte. Mas aqueles que recebem a palavra, irmãos, é vida. Então, pense que você, com todas as aflições que você está suportando, com todas as afrontas que vêm contra você, todas as dificuldades que você passa, a sua carne está abatida. A sua carne, irmãos, está morta ali. A sua carne, ela está sendo crucificada ali, porque você está resistindo. Você está confessando Jesus mesmo assim. Com toda a luta que você enfrenta, você confessa Jesus. A sua carne está morta. A sua carne está sendo crucificada, está sendo massacrada ali. Mas o conselho que você dá, a luz que há em você, leva vida a todos. Então, isso nós temos. Isso nós temos, irmãos. Aquele homem coxo lá, se João chegasse para ele, Pedro, e falasse, ó, nós não temos um centavo para te ajudar, ele ia ficar descontente com aquilo, ele ia ficar infeliz ali. Pô, os homens aí falam que servem a Deus, não tem um centavo, não tem nada. Mas uma coisa nós temos, levanta e anda, né, irmãos? É assim. Então, nós também temos que ser dessa forma. Versículo 13, ó. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meios de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Versículo 16, ó. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, irmãos. Então, irmãos, o nosso homem exterior, esse corpo aqui, ele se corrompe a cada dia. Cada dia é uma coisa nova. Cada dia é um problema novo. Cada dia. Mas o interior, o espírito, irmãos, se renova. O nosso entendimento se renova. Nós adquirimos experiência. Experiência, irmãos. Experiência todos os dias. Cada luta que nós enfrentamos é a experiência que nós temos. E temos que lutar por isso. Temos que lutar, irmãos. Versículo 17, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê, irmãos? Eternas. Então, irmãos, aquilo que nós vemos, eu sempre falo isso, aquilo que nós vemos é mentira. Não acredite naquilo que você vê. Não acredite, irmãos, desconfie daquilo que você vê. Mas aquilo que nós não vemos, mas nós cremos, é certo. O entendimento nosso, irmãos, o entendimento nosso tem que estar firme, porque nós andamos por entendimento. Nós não andamos por sentimento, nós não andamos por vista. Não é isso. Ah, a pessoa me olhou feio, eu acho que ela me odeia. Não acredite nisso, irmãos. Não acredite nisso. Vai saber por que a pessoa te olhou feio. Vai saber. E você vai ter surpresa. Vai ter surpresa. De repente você vai ser usado ali para ajudar aquela pessoa que te olhou feio. Não é, irmãos? Por quê? Porque nós não andamos por vista. Se nós andarmos por vista, estamos perdidos. Aquilo que nós vemos muitas vezes nos engana. Não podemos nos enganar. Eu falo isso porque eu me engano direto, irmãos. Eu vou atrás do que eu vejo muitas vezes e me dou mal. Na maioria das vezes. Me dei mal várias vezes já com aquilo que eu vejo. Então, não dá certo isso aí, irmãos. Capítulo 5, versículo 1. Vamos finalizar aqui. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas. Aonde, irmãos? Nos céus. Os irmãos acreditam nisso, irmãos? Que temos uma casa, um edifício, não é um tabernáculo, não. É um edifício no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Muitas vezes nós falamos, né, irmãos? Eu queria logo ir para o Pai, né? Queria logo ir para o Pai para sair logo disso daqui. É um egoísmo muito grande isso aí, às vezes, né, irmãos, da nossa parte. Porque, irmãos, nós temos que viver aqui o tempo necessário, né? Não importa quantos anos seja. Se tivermos que ficar aqui até os 90 anos de idade e padecer, tudo que temos que padecer aqui, temos que estar alegres, né? E ir para lá no momento certo, né? Versículo 3, ó. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque esse é um problema, irmãos, né? Nós estamos nessa habitação aqui, nós estamos vestidos, né?
E como é que está essa vestimenta nossa, irmãos? Hoje, né? Nós temos que ter uma vestimenta espiritual. Nós temos essa vestimenta espiritual, temos que ter uma vestimenta espiritual, vestes espirituais. Versículo 4, ó. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pelo que, irmãos? Imagina que tudo isso tem que ser absorvido pela vida, irmãos. Imagine que os seus sentimentos têm que ser absorvidos pela vida, os desejos têm que ser absorvidos pela vida, os sonhos humanos têm que ser absorvidos pela vida. Tudo, irmãos, tudo que não pertence a Deus tem que ser absorvido pela vida. A vida tem que prevalecer, irmãos. A vida tem que prevalecer. Tudo isso tem que desaparecer diante da vida. Diante de Jesus, todas essas coisas têm que desaparecer. Então nós temos que a cada dia nos adequar, irmãos, a isso. A aceitar, se desfazer, irmãos. Se desfazer de tudo isso. Que é tudo lixo, irmãos. Lixo. Os sentimentos que nós temos é lixo. Os desejos, os sonhos, irmãos, é tudo lixo. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus, a menos que o sonho seja, eu desejo ir morar com o Pai, eu quero um dia estar lá, eu quero me firmar cada dia, tudo bem. Mas a nossa carne nunca vai concordar com isso, irmãos. A nossa carne sempre vai ter desejos, sempre vai ter sonhos, sempre. E nós temos que mortificar isso todos os dias, temos que lutar contra isso todos os dias, irmãos. Versículo 5, ó. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Irmãos, quando que nós recebemos o penhor do Espírito? Nós recebemos o penhor do Espírito lá em Efésios capítulo 1, quando nós ouvimos a palavra da verdade e nós cremos. Ali nós somos selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Então, através da palavra nós recebemos o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Os irmãos creem nisso, irmãos? Então esse tribunal de Cristo aqui não é para o mundo, irmãos. Não é para o mundo. O mundo não vai passar por isso. Quem vai receber galardão somos nós. São aqueles que servem a Jesus. Então, irmãos, o nosso negócio é com Jesus. O nosso negócio é com Jesus. Então nós não temos nada a ver. É que nem Jesus disse, né? Vamos sair daqui. Porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Irmãos, nós não temos nada com o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo é nosso adversário. E nós temos que lutar e batalhar contra ele e pronto, acabou. Nós não temos conversa com ele. Nós não temos que ouvir a voz dele. Nós não temos que aceitar as investidas dele. Nada disso. Nós temos que seguir adiante. Quando ele disser que nós não somos capacitados, nós temos que entender que nós mesmos não somos mesmo. Mas a capacitação vem de Deus. Quando disser que nós não somos justificados, eu não tenho o poder de me justificar. Mas quem me justificou foi Jesus. Não é? Pode. Então Jesus nos justificou. Ele, irmãos, derramou o sangue dele na cruz por nós. Então quando nós participamos da ceia, irmãos, nós estamos renovando essa afirmação aí. Nós estamos anunciando a morte dele. Eu estou dizendo, eu entendo que a morte dele significa para mim. E participo, não é, irmãos? Eu entendo isso. Cada um de nós. E nós temos que lutar o mês inteiro, irmãos, para chegar nesse momento. Então nós temos que lutar, batalhar, irmãos, perseverar constantemente. Todos os dias, irmãos, de nossas vidas, porque a batalha, ela existe, ela é espiritual, mas uma coisa é certa, maior é o poder de Deus sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Jesus.